Começa agora, Metrópole Debate. A TV Metrópole abre mais uma vez espaço para você, trabalhador, trabalhadora, caminho da aposentadoria. Aqui neste espaço, no Metrópole Debate, você tem as respostas seguras para tirar dúvidas sobre benefícios previdenciários. Mais uma vez conosco o professor Paulo Bacelar, consultor da área previdenciária. Professor Paulo Bacelar, seja mais uma vez bem-vindo ao Metrópole Debate. E hoje temos muitas perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta vem da Lívia de Oliveira, que é de Caucaia. O esposo dela é paciente renal crônico e foi transplantado recentemente. Ele tem 53 anos de idade, contribui há 22 anos para o INSS e ainda está com carteira assinada. Ela pergunta se ele já pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Olha, a aposentadoria, em primeiro lugar, não se pode pedir. A pessoa pode dar entrada, inicialmente, no benefício de auxílio-doença. Você já pode pedir da empresa onde ele trabalha uma declaração de último dia do trabalho, o último dia que ele trabalhou. Essa declaração é importante para que ele possa pedir o auxílio-doença. Através do telefone 135, pode agendar, ou então através na agência mesmo onde ele mora mais perto, né? A agência que ele quiser. Pode agendar o auxílio-doença. No auxílio-doença, o médico entendendo que ele já está incapaz para o trabalho, de acordo com aquela doença que ele tem, aí ele vai poder aposentar por invalidez. Mas primeiro você pede o auxílio-doença. Dona Helena Dias, também de Caucaia, ela trabalhou 13 anos em uma empresa privada e 10 anos em uma prefeitura. Pergunta qual a melhor aposentadoria que ela pode requerer, da empresa particular ou da prefeitura? Olha, aí vai depender do salário que a pessoa tinha. Ela pode ter, se ela tiver implementado as condições nos dois regimes, né? Porque a prefeitura deve ter o regime próprio de previdência, ela vai poder se aposentar pelo um regime próprio e ter a aposentadoria no regime geral. Se ela nas duas não tiver implementado as condições, ela pode trazer um tempo daquele regime para o regime geral e ter uma aposentadoria só com valor maior. Vai depender do salário que ela tinha e o tempo que ela tem também para se aposentar. O senhor Francisco das Chagas de Caucaia explica que a mãe dele tem 60 anos de idade e contribuiu por 5 anos para o INSS. Ela tentou dar entrada na aposentadoria, porém o pedido foi negado, pois o padrasto dele recebe benefício do INSS. Ele pergunta se essa decisão é certa. Olha, ela tem 60 anos de idade, então ela não poderia ter direito ainda à aposentadoria porque ela só contribuiu com 5 anos. Então o fato do padastro dela ter renda não tem nada a ver, por enquanto, porque ela nem pode pedir o amparo social ao idoso, que é os 65. Então a contribuição e o salário que o padrasto dele tem não interferem em nada, ela só não tem ainda implementado as condições para a aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, atestado médico atrapalha na contagem do tempo para a aposentadoria? A pergunta é da dona Cícera de Caucaia. Olha, atestado médico não, ela pode estar querendo falar sobre o auxílio-doença que ela pode ter tido durante o período de trabalho. Então, o auxílio-doença ele é contado para tempo de contribuição e carência também, se ele tiver intercalado com o período de trabalho. Se ele tiver entre dois períodos de trabalho tiver o auxílio-doença, não atrapalha em nada. O esposo da dona Valdênia trabalha desde 1983 com carteira assinada, hoje tem 45 anos de idade e ela quer saber se ele tem direito à aposentadoria por tempo de serviço ou apenas pela idade. A dona Valdênia Henrique é telespectadora da TV Metrópole na área da Grande Jurema. Ele ainda não implementou os 35 Ele tem 20 anos de contribuição, então, ou melhor, 30 anos de contribuição desde 1983. Bom, então o homem ele se aposenta aos 35 anos de contribuição, então ele ainda tem que ter ainda mais 5 anos para poder se aposentar, independentemente da idade dele. Com 35 anos ele já pode se aposentar. Ou seja, dona Valdênia, com 50 anos de idade, já que seu esposo tem 45 hoje, daqui a 5 anos ele vai estar aposentado. Erlanilson Roque de Caucaia. Um amigo pagou 5 anos ao Sindicato Rural. Atualmente, essa pessoa está trabalhando há 5 anos de carteira assinada. Quando for se aposentar, tanto a contribuição rural quanto a assinatura da carteira devem valer como comprovação? Parabéns pelo programa. O Erlanilson aproveita para nos parabenizar pelo programa e define o Metrópole Debate como uma ferramenta muito importante para os trabalhadores e aposentados do Ceará. Obrigado, Erlanilson. Agora a pergunta é para o professor Paulo Bacelar. Olha, só existe um tipo de aposentadoria. Ou ela é rural ou ela é urbana. Se ela for rural, ela tem que ser exclusivamente rural.
tem que ter os 15 anos rural e o homem se aposenta aos 60 anos e a mulher aos 55 anos de idade. Se for urbana, ela pode usar um tempo rural para ser juntada ao período urbano e ter uma aposentadoria só. Só que esse período rural, ele é diferente do período rural, só rural, porque o só rural basta que tenha um documento só para provar aqueles 15 anos. Quando você traz o rural para juntar ao urbano, você tem que ter uma prova para cada ano que você quer comprovar. Então, se você tem 5 anos que trabalhou na atividade rural, você tem que ter um documento para cada ano desse, e você precisa depois, após a comprovação da atividade rural, você precisa indenizar, pagar ao INSS aquele período para poder se juntar o tempo e se aposentar. Pagar somente ao sindicato não é a comprovação de que você exerceu atividade rural. Denor Bio, de Caucaia, ele é deficiente físico e trabalha. Portanto, quer saber se o prazo para se aposentar será o mesmo de quem não tem nenhuma deficiência. Se for atrás de auxílio junto ao INSS, poderá conseguir, professor Paulo Bacelar? Olha, a aposentadoria do deficiente ela vai ser ainda regulamentada, mas com certeza vai ter uma carência menor, um tempo menor de contribuição do que a aposentadoria normal para as pessoas que não sofrem de nenhuma deficiência. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem essa regulamentação. O telespectador Juscelino Mendonça, da Grande Jurema, ele diz que namora uma mulher que tem 48 anos de idade e recebe meia pensão que era do pai dela. Caso venham a se casar, ela perderá esse benefício? Não. A pensão, ela antigamente, as filhas ficavam recebendo somente as filhas solteiras. No momento que ela casasse, ela perdia. Hoje, com a nova lei, a Lei 8.213, que é de 91, após a Constituição Federal de 88, não perde mais, ela pode casar tranquilamente. Dona Francisca Costa, Vila Peri, Fortaleza. O filho dela recebia um auxílio doença, mas ele já faleceu e ela gostaria de saber se tem direito a herdar esse benefício. É a mãe dele, né? É a mãe dele. A mãe ela tem direito a receber a pensão do filho. Se ela provar dependência econômica, ela tem que provar com 3 documentos de provas de dependência econômica, morar no mesmo endereço, ele pagava um plano de saúde para ela, ele tinha um cartão de crédito que ele pagava para ela. Então são 3 provas de que prova a dependência econômica. E ele não pode ter nem filhos, nem esposa, nem companheira. Então os pais só passam a ter direito se não tiver filhos, nem esposa, nem companheira. E também provar a dependência econômica. Francisco Helder Antônio Bezerra, Fortaleza, trabalhou 8 anos de carteira assinada e passou 10 anos sem pagar ao INSS, pois não tinha condições. Agora ele está operado e sem trabalhar. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se tem direito de receber algum auxílio. Olha, se ele deixou de contribuir por mais de 3 anos, que é o máximo que um empregado deixa de ser segurado, ele já deixou de ser segurado da Previdência quando ele passou mais de 3 anos sem contribuir. Se ele já passou mais de 10 anos, infelizmente, ele não era mais segurado quando teve o problema. Então ele teria que ter contribuído antes. Então se não contribuiu pela Previdência, não. Dirleide Lima, Nova Metrópole, Caucaia. A mãe dela é pensionista e aposentada por tempo de serviço. Há 1 ano fez empréstimo que pelo contrato terminou em março, mas continua sendo cobrada a mensalidade. O que fazer com essa situação? Ela vai na agência do INSS, onde mantém o benefício dela e pede para excluir o seu empréstimo, porque já pagou, e deixa que a ouvidoria entre em contato com o banco para que o banco prove que ela não pagou ainda. Francisco Castro, Fortaleza, ele vai completar 65 anos de idade e tem 26 anos de contribuição com 4 salários mínimos. Ele pergunta, professor Paulo Bacelar, se o valor dos 11 anos a mais pagos ao INSS será devolvido e qual será o valor da aposentadoria dele? Não, devolvido não. O que você paga para a Previdência não é para você mesmo, é para o sistema como um todo. Você contribui, solidariamente, você contribui para que as outras pessoas tenham direito ao benefício. Não vai ser devolvido. E outra coisa, o tempo que você pagou mais do que os 15 anos vai servir para aumentar a sua média na hora de calcular a sua aposentadoria. Porque a aposentadoria por idade é 70%, mais 1% para cada ano de contribuição. Como você contribuiu 26 anos, vai ser 70 mais 26. Você vai ter direito a 96% da média que calcular de acordo com as contribuições, desde julho de 94. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Daqui a pouco a gente volta com outras informações na área previdenciária. Você aproveita esse rápido intervalo para deixar as suas perguntas nestes números que aparecem na sua tela ou mandar a sua mensagem. E aqui o professor Paulo Bacelar vai responder a sua pergunta.